Opa, na equação. Bom, vamos olhar aí na equação de primeiro grau. Temos aqui a função f de x igual a 2x mais 3. Pronto. A gente sabe que se a gente for calcular o zero dessa função, 2x mais 3 igual a zero, a gente tem uma inequação. Uma equação. Mas, se eu puser uma desigualdade, por exemplo, botar 2x mais 3 menor do que zero, isso a gente chama de desigualdade. Então, eu estou dizendo que a função é negativa. Daí o motivo de a gente ter estudado o sinal da função. Porque a inequação está exatamente fazendo eu analisar o sinal da função, onde a função é negativa. Ou seja, eu estou querendo saber os valores de x, onde a função é negativa ou positiva, né? Ou maior ou igual a zero ou menor ou igual. Isso é inequação. Bom, tem uma maneira rápida de fazer inequação de primeiro grau, que é como se estivesse fazendo a equação. Nesse caso aqui, por exemplo, você faria só isso aqui. 2x menor do que menos 3, x menor que menos 3 sobre 2. Isso aqui é uma maneirinha rápida de fazer, usando o mesmo princípio da equação, né? Usando as técnicas de resolver a equação. Tem uma pequena particularidade. Quando você tem, por exemplo, menos x mais 3 maior ou igual a zero, aí você, para resolver, você colocaria menos x maior ou igual a menos 3. Como aqui é negativo, você trocaria o sinal. Ao trocar esse sinal aí, também troca este sinal aqui do meio. Ou seja, o sinal de desigualdade. E a solução seria isso. Então, o que está dizendo essa solução aqui? Está dizendo que esta função é menor do que zero quando eu tiver x, ou seja, valores de x menores que menos 3 sobre 2. E nessa daqui está dizendo o quê? Que esta função vai ser maior ou igual a zero quando eu tiver valores de x menores ou igual a 3. Bom, isso aí resolve fácil a equação de primeiro grau. Mas o estudo do sinal também resolve. Você veja que para resolver essa daqui, né, nós não usamos estudo do sinal nem essa. Mas nós colocamos aqui a função igual a zero. E aqui a gente pode calcular a raiz da função. Quem seria a raiz da função? Ora, seria 2x igual a menos 3, x igual a menos 3 sobre 2. Observe que é o mesmo valor que estou aqui, né? Menos valor. Então, para mim, fazer essa inequação aqui, ou seja, que essa função seja menor do que zero, eu peguei essa função e vou estudar o sinal dessa função. Aí eu vou usar aquela tática do estudo do sinal, né? Você põe o eixo do x, coloca a raiz, que é menos 3 sobre 2, e usa a regra. À direita da raiz eu coloco o sinal de A, à esquerda o contrário de A. Então aqui é positivo, que é o sinal do A, sinal que está aqui no A, e aqui é negativo, contrário de A. Nós queremos saber onde a função é negativa, menor do que zero, está aqui. Então nessa parte aqui, a função é negativa. E veja que no menos 3 sobre 2 ela é igual a zero, não serve para mim. Botei a bolinha aberta explicando isso,
que o menos 3 sobre 2 não entra no meu conjunto de solução. Então, meu conjunto de solução aqui seria x que pertence aos reais, tal que x menor que menos 3 sobre 2. Ou seja, esses valores de x, que são menores que menos 3 sobre 2, deixam a função negativa. Veja que nós tínhamos achado isso de maneira bem prática com a técnica de resolver a equação. E agora nós usamos a técnica do estudo do sinal. Achamos a raiz, aqui a tomada, primeiro passo, e aqui foi o segundo passo, né? Segundo passo. Aí estudamos o sinal da função. Serve para qualquer função de primeiro grau? Serve para qualquer função de primeiro grau. Esse estudo que nós fizemos aí, tanto por esse método como por esse, serve para qualquer função de primeiro grau. Agora, qual é a importância desse método aqui? É que vai, às vezes, ter como é que se chama? Nós vamos ter inequações complexas, ou seja, elas vão ter mais de uma função. Vai ter, por exemplo, o produto de uma função de primeiro grau vezes uma de segundo grau, ou então o quociente. Aí, para fazer esses tipos de inequações futuras que vão aparecer, é necessário saber o estudo do sinal. Então, daí a gente aconselhar a gente não andar muito com esse método aqui, porque esse aqui simplifica muito, mas não serve para o próximo assunto que vai vir. Então, é importante que você fixe esse aprendizado aqui, do estudo do sinal. Vou fazer mais um aqui para a gente ficar mais craque. X menos 1/2 maior ou igual a 0. Pronto, né? Veja só, você acha o zero da função. Menos 1/2 igual a 0, x igual a 1/2. Pronto. Estuda o sinal da função. Aí o eixo do x. Está aqui a raiz. 1 sobre 2. À direita da raiz, eu vou colocar o sinal do A. À esquerda, o contrário de A. Então, aqui é positivo. Aqui é negativo. Pronto. Nós queremos que a função seja maior ou igual a 0, ou seja, a função seja positiva ou igual a 0. Igual a 0, acabamos de ver que a função é igual a 0 quando x for igual a 1/2. Então, essa bolinha fechada. Maior do que 0 do lado direito, o sinal da função. Então, nossa solução é essa daqui. Então, a solução é x, que pertence aos reais, tal que x maior ou igual a 1 sobre 2. Aí, então, observa aqui, e a gente também pode usar intervalo, né? A solução como intervalo. Eu posso usar 1/2 fechado até mais infinito. Enfim, isso é sempre aberto. Então, pode ser escrita a solução nesses dois tipos, de duas maneiras. Pode ser assim ou assim, com intervalo ou por extenso. Certo? Agora, a de segundo grau. Né? Essa foi de primeiro grau. Vamos agora analisar a de segundo grau. Por exemplo, x ao quadrado menos 3x menos 4. E pomos aqui maior ou igual a 0. Pronto. Vamos seguir a mesma regra do estudo do sinal. Acha a raiz. X ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Tira o delta normal, né? Dá 9 mais 16, que dá igual a 25. Aí o x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Aí os dois valores das duas raízes. 8 sobre 2, 4.
E menos 2 sobre 2 dá menos 1. Pronto. Aí botamos aqui o eixo do x e colocamos as raízes. Menos 1 e 4. Estudamos sinal. Te lembra do estudo do sinal, que a direita e a esquerda das raízes, você vai colocar o sinal do A. O A aqui é positivo. Então aqui é positivo, e no intervalo entre eles negativo. Nós queremos que a função seja positiva ou igual a zero. Quer dizer que zero vai ser as raízes, eu vou fechar a bolinha. E positivo vai ser aqui e aqui, onde o sinal está positivo. Aqui está dizendo que a função é positiva à direita de 4 e à esquerda de menos 1. Pronto, então ficaria assim. E é importante também você aprender a fazer esse gráficozinho aí, né, da representação no eixo do x. Então a solução vai ser igual a x, que pertence aos reais, tá o quê? X menor ou igual a menos 1, ou x maior ou igual a 4. Se quiser em forma de intervalo, vai ser do menos infinito até chegar no menos 1 fechado, unido com do 4 fechado, até chegar no mais infinito, aberto. Infinito sempre é aberto, certo? Então, isso aí é o estudo do sinal de uma função uma resolução de uma inequação de segundo grau. Veja que aqui pode ser maior do que zero ou menor do que zero. Se fosse menor, eu já ia utilizar isso daqui, essa solução aqui, que era onde estava negativo. Como for maior, nós utilizamos essa. Quer dizer, uma maneira só para resolver tudo. Se você sabe estudar o sinal da função de segundo grau, então você sabe resolver uma inequação de segundo grau. Se você sabe estudar o sinal da função de primeiro grau, então você sabe resolver uma inequação de primeiro grau. E pode misturar à vontade agora, que agora você já sabe fazer qualquer tipo de inequação, né? De primeiro grau e de segundo grau, lógico, né? Bom, esses gráficozinhos aqui também tem que estar atento como se faz, certo? É importante, porque às vezes tem que fazer interseção entre esses dois gráficos, né? Esses gráficozinhos são muito importantes. Ou uma interseção ou uma união, dependendo da inequação, do sistema de inequação que apareça, certo? Bom, mas é basicamente isto. E aí agora é só exercitar, né? E à medida que vai aparecendo exercício, vai aparecendo a dificuldade e aí eu te ajudo. Valeu!